tudo bem com vocês? Então, galera, hoje nós vamos iniciar as correções, né? Hoje será a correção da primeira atividade referente ao segundo bimestre. Vamos lá? Vamos para a primeira questão. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que não representa um fator ligado à constituição e expansão do processo de urbanização. Nós falamos que urbanização é quando a cidade cresce mais do que a área urbana, certo? Então, que fatores levaram a esse processo de urbanização, a esse crescimento da urbanização? Você descobrindo quais são os fatores que levaram a esse crescimento, você vai descartar uma questão. Porque aqui a gente está pedindo que não apresenta um fator ligado à constituição e expansão do processo de urbanização. O êxodo rural está ligado à expansão? Sim, a cidade cresceu, então as pessoas foram do campo para a cidade, trabalhar nas indústrias, certo? Porque lá ia encontrar emprego, por exemplo, educação, saúde. Então, não é essa questão que eu devo marcar, porque é para marcar que não apresenta um fator ligado à urbanização. Industrialização, sim, também é um fator, porque foi por causa da industrialização que as pessoas saíram do campo para a cidade trabalhar, né, nas indústrias. Também saíram de outras cidades e outras regiões para as regiões que têm processo de industrialização mais avançado. Então, também não marca esse. Metropolização. A metropolização seria ligado ao crescimento das cidades, né? As cidades se tornaram polos industriais, com as melhores faculdades, melhores hospitais. Então, a forma de atrair as pessoas para essa cidade grande, é uma cidade importante. Então, também não vou marcar essa. Reforma agrária. Será que reforma agrária é um fator que levou ao processo de urbanização? Não, né, gente? Reforma agrária seria uma forma de promover a inclusão social e garantir o acesso à terra, aqueles que não tinham nenhuma propriedade para produzir. Então, não está relacionado ao processo de urbanização. Ao contrário, né? A reforma agrária, as pessoas vão ficar no campo trabalhando na sua terra, né? Então, seria esse, reforma agrária. Vamos ver só mecanização do campo. O que seria mecanização do campo? Com o processo industrial, surgiram as máquinas substituíram a mão de obra humana, né? Então, as máquinas passaram a fazer o trabalho do homem, a plantadeira, colheitadeira, com isso, expulsando de certa forma o homem do campo, ou seja, da zona rural para a cidade. Então, o fator que não apresenta um aspecto ligado à urbanização é a letra D, reforma agrária. Então, quem marcou a letra D está correto. Então, 2, né, fala que o processo de urbanização ocorre a partir de fatores atrativos e repulsivos. Para preencher a segunda coluna, com base na primeira, identificando quais fenômenos enquadram-se nessas duas categorias mencionadas. A coluna 1 fala assim: o número 1 você vai representar os fatores repulsivos e o número 2, fatores atrativos, ou seja, quais são os fatores que atraíram, né, que levaram ao processo de urbanização, que fez com que as cidades crescessem mais do que a área rural, e quais os fatores que são repulsivos, quer dizer, que não levou a esse crescimento da urbanização. Então, vamos lá? Na coluna 2 tem concentração fundiária. Então, vocês acreditam que concentração fundiária é um fator repulsivo ou um fator atrativo do processo de urbanização? Vamos ver? Primeiro, você tem que entender o que é concentração fundiária. Concentrar
quer dizer que é concentrar a terra, por exemplo, nas mãos de uma minoria ou de uma só pessoa. Então, concentração fundiária, galera, é um dos elementos responsáveis pela migração forçada da população do campo para as cidades. Por quê? Porque uma maior área, né, imagina uma grande quantidade de terra, passa a ser ocupada por um grupo menor de pessoas ao longo do tempo. Então, uma pessoa, um grupo menor de pessoas passa a ser dono de uma grande quantidade de terra e a massa, quer dizer, a grande maioria passa a ter pouca terra, então não dá para sobreviver. Então, as pessoas são forçadas a emigrar, né, do campo para as cidades. Então, a concentração fundiária é um fator que repulsivo. Vamos lá para a industrialização. A industrialização, ela, na verdade, aumentou o número de vagas, né, disponíveis para os exercícios da atividade. Com isso, passou a atrair grande parte da população que antes residia no meio rural. Então, as pessoas foram atraídas para a cidade, né, para trabalhar nas indústrias. Então, fatores atrativos, certo? Vamos lá para a oferta de empregos urbanos. Então, a oferta de emprego urbano aumentou nas cidades, principalmente ligado ao setor secundário, que é o processo industrial, e também o setor terciário, que é o comércio. Então, as indústrias e os comércios começaram a atrair a população do campo para a cidade. Então, a oferta de emprego também é um fator atrativo, número 2. Vamos lá para a modernização do meio rural. A modernização do meio rural está ligada ao processo industrial, porque as indústrias começaram a construir máquinas pesadas, né, a produzirem máquinas pesadas, que acabaram, de certa forma, tomando o lugar do homem no campo, como colheitadeiras, plantadeiras. Então, o homem acabou sendo substituído pelas máquinas. E isso levou o quê? A expulsão do trabalhador rural do campo para onde? Para as cidades. Então, a modernização do meio rural é um fator repulsivo ou atrativo? Repulsivo. Então, ficou concentração fundiária, fator repulsivo, industrialização, fator atrativo, oferta de emprego, fator atrativo e modernização do meio rural, fator repulsivo. Então, ficou 1, 2, 2, 1. Portanto, letra A. A terceira questão, aqui fala que a intensa e acelerada urbanização resultou em sérios problemas sociais urbanos, dentre os quais podemos destacar. Ou seja, com o crescimento das cidades, surgiram também vários problemas na cidade, problemas sociais urbanos. Então, quais são esses principais problemas? Turma, lembrando que com o processo de industrialização, as pessoas passaram a migrar para a cidade, certo? Em busca de trabalho, às vezes escolas, hospitais. Só que a cidade, ela não estava preparada para receber tanta gente, porque foi muito rápido esse processo de urbanização. Então, surgiu as dificuldades, e uma das dificuldades foi principalmente a questão da moradia. Onde que essas pessoas iriam morar? Então, surgiram aí várias favelas. As pessoas passaram a construir em lugares de risco, perto de rios, por exemplo, em área muito íngreme, ou seja, muito inclinada, que quando chovia havia desmoronamento, os rios alagavam e acabava também alagando as casas. Então, não tinha nenhuma infraestrutura como água tratada, rede de esgoto, não tem, né? Nas favelas, muitas favelas não tem, se tem é bem precária, é bem fraca. Surgiu também os cortiços,
Mas, professora, o que são cortiços? Então, galera, cortiço é um cômodo, por exemplo, que é alugado para servir de moradia como habitação para uma família. E as instalações sanitárias, como por exemplo banheiro e também os locais para lavar roupa, por exemplo, são comuns. Imagina, nesse prédio aqui tem várias famílias, nesse andar desse prédio. E essas várias famílias vão usar o mesmo banheiro, às vezes o mesmo tanque para lavar roupa, entendeu? Então, as instalações sanitárias são comuns, quer dizer, todo mundo utiliza aquele mesmo banheiro, por exemplo. E os cortiços são ocupados por quem? Por famílias de baixa renda, quer dizer, que não tem muitas condições econômicas, ok? Então, o cortiço seria o quê? Uma habitação coletiva, quer dizer, todo mundo utiliza daquele local, precária, né? Onde eles utilizam a mesma instalação sanitária, como por exemplo, o mesmo banheiro, certo? Então, vários cômodos conjugados, onde as pessoas fazem uso do mesmo local, certo? Então, como não tinha residências locais para todo mundo, então eles moravam de forma coletiva e que ficou chamado de cortiço. Então, surgiram aí as favelas, os cortiços, isso com falta de infraestrutura, ou seja, rede de esgoto, água tratada, muitas vezes, surgindo também várias formas de violência. Então, os vários problemas que podemos destacar com o processo de urbanização é a letra B, aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. Então, turma, devido ao processo de industrialização, aumentou ainda mais o processo de migração, ou seja, a saída, né, de um lugar para outro, o deslocamento de um lugar para outro. Inicialmente, né, a migração do campo para a cidade, mais tarde de outras cidades menores para as cidades grandes, e até de outras regiões menos desenvolvidas para as regiões mais desenvolvidas, como por exemplo, da região Nordeste para a região Sudeste, especialmente o estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Então surgiram outras cidades, as cidades que já existiam começaram a crescer. As pessoas que trabalhavam no centro urbano, né, passaram a morar em cidades próximas, porque muitas vezes era mais barato o aluguel, a compra de um imóvel era mais barato, né? Então as cidades começaram a crescer e cresceram tanto que acabaram se unindo. Então, devido a esse crescimento, né, geográfico das cidades, as cidades cresceram. E cresceram tanto que acabou unindo uma a outra. Então, a gente não sabe onde começa e nem termina a outra cidade. Vamos te dar um exemplo, assim, bem simples que vocês conhecem. Goiânia e Aparecida de Goiânia. Quem não mora lá em Goiânia, nem em Aparecida de Goiânia, não sabe onde, quando termina Aparecida de Goiânia, já começa a capital Goiânia, né? Então, a cidade ligou uma a outra. Elas se uniram e esse processo de unificação, né, devido a esse crescimento geográfico, ficou conhecida como conurbação, certo? Então, o que seria conurbação? É um fenômeno urbano, né, que ocorre quando duas cidades expandem-se, ou seja, cresce ao ponto de encontrar-se, né, compondo um único núcleo urbano. Fica parecendo que é uma só cidade, mas na verdade são duas cidades. Só que o problema é que elas cresceram tanto que se encontraram, certo? Esse é o processo de conurbação. Então, o que é processo de conurbação? Qual que é a opção que explica? Letra B. É o encontro de duas ou mais cidades formando grandes aglomerados urbanos intermunicipais. Letra B de bola.
5 fala que nos países industrializados, a migração campo-cidade tem como causa fundamental, quer dizer, qual é a principal causa, né, da migração do campo para a cidade, ou seja, da saída do homem rural para morar na área urbana. Então, turma, a principal causa é a liberação de mão de obra pela mecanização. Como eu já falei na atividade anterior, com o processo industrial surgiram várias máquinas, né? Máquinas para plantar, máquinas para colher. Então, elas acabaram fazendo o trabalho do homem. Às vezes, uma máquina só faz o trabalho de 30 homens. Então, não tem emprego para todo mundo. Aí, o que acontece? Para não passar necessidade, o homem saiu da zona rural e foi morar na cidade, em busca de melhores condições de vida, trabalhar na indústria, trabalhar no comércio. Então, a causa fundamental, né, da migração do campo para a cidade é a letra E, liberação de mão de obra pela mecanização, certinho? Então, turma, a região sudeste foi a região que mais recebeu migrantes vinda da área rural, né? E também de outras regiões do país que é menos desenvolvida. E essa migração intensa se deu principalmente na década de 1970. A partir da década de 1970, onde as indústrias começaram a se desenvolver cada vez mais modernas, começou também a atrair muita gente, né, do campo para a cidade, né, porque o homem também, de certa forma, perdeu seu espaço no campo, porque ele perdeu o emprego, né, para as máquinas, e também de outras regiões em busca de trabalho. Então, o Sudeste foi a região mais urbanizada, se consolidou como a região mais urbanizada do país. E por que isso acontece? Porque a região Sudeste é a região mais urbanizada do país, quer dizer, que cresceu mais, que se desenvolveu mais, onde se encontra as melhores faculdades, por exemplo, universidades, hospitais, onde fazem pesquisa, onde as indústrias são com tecnologias elevadas. Então, por que isso aconteceu? Porque isso se explica pela maior presença justamente de indústrias e empregos. Então, a região Sudeste é a região onde atende, né, a maior quantidade de imigrante, né, principalmente a partir da década de 1970, quase não sai, turma, devido a essa grande presença de indústrias, né, cada vez mais modernas, e com isso a oferta de emprego. Então, letra B de bola. Galera, a modernização industrial, né, que foi de forma tardia, demorou, né, chegar aqui no Brasil, se modernizar, conheceu muitas transformações ao longo, né, dos anos, devido principalmente à urbanização, que foi muito acelerada, quer dizer, que foi muito rápida. A concentração da população nas regiões, principalmente nas metrópoles, que são as cidades principais, foi muito intensa e rápida. E com isso, devido a essa modernização industrial tardia, que levou a transformações do espaço muito rápido e também ao crescimento da população da cidade muito rápido, isso provocou diversos problemas sociais, né? E dentre esses problemas sociais, também ambientais, né? Mas dentre os problemas sociais, quais foram esses principais problemas? A proliferação de áreas periféricas, como já falei anteriormente, quer dizer que surgiram várias favelas, porque as pessoas não tinham lugar para morar, então construíam em qualquer lugar, sem nenhuma infraestrutura, rede de esgoto, água tratada. Então, surgiram muitas áreas periféricas e favelas nas grandes cidades brasileiras. Então, letra E.
Então, galera, trata-se da região metropolitana. Vocês lembram que lá atrás eu falei sobre o processo de conurbação? Nós falamos que é um processo que acontece na área urbana, quando uma cidade cresce muito, né? Uma ou duas ou mais cidades crescem muito e acabam se unindo, se juntando. Aí a gente não sabe onde começa e nem termina uma ou outra cidade. Então, aquele processo de conurbação que eu falei leva à região metropolitana. Essa questão aqui está perguntando o que seria região metropolitana, o que se entende por região metropolitana. Então, a região metropolitana são conjuntos de municípios vizinhos que são interligados, né, no espaço, por meio das relações econômicas, das práticas sociais. Por exemplo, eu estou numa cidade próxima a São Paulo, que é interligada, mas eu vou lá no centro de São Paulo fazer compras, porque eu encontro coisas mais baratas, por exemplo, ou então eu moro na cidade vizinha, eu vou fazer faculdade na capital, São Paulo, ou então eu vou procurar um médico específico, certo? Então, um exemplo aí da região metropolitana de São Paulo, que é uma metrópole central, que nesse caso eu estou dando o exemplo de São Paulo, que está interligada às cidades delas, vizinhas, e que depende da capital, né, São Paulo. As cidades pequenas, às vezes, não encontram aquilo que a gente precisa, aí nós vamos lá na metrópole, ou seja, na capital, em busca daquilo que nós necessitamos, seja uma faculdade, seja um hospital mais moderno, seja um exame mais específico, que na minha cidade não tem, seja fazer uma compra de algum item que na minha cidade não encontro, certo? Então, região metropolitana é uma área em que a metrópole central está interligada às cidades dela dependente, letra B de bola. Um exemplo assim mais próximo da gente, turma, é a região metropolitana de Goiânia, né? Que é formada por vários municípios, aproximadamente uns 20 municípios. Aí nós temos Goiânia, né? Aí vem Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Inhumas, Goianeira, Bela Vista de Goiás, Hidrolândia, vários outros municípios. Então, esse conjunto de municípios interligados, né, junto à metrópole Goiânia, forma a região metropolitana de Goiânia, certo? As metrópoles, que é a cidade central, principal, como por exemplo Goiânia, e suas regiões metropolitanas, que são as cidades vizinhas, né, ligadas a Goiânia, elas são formadas a partir de uma cidade central, que no caso, como eu falei, é Goiânia, e suas cidades vizinhas, certo? Então, essa ligação dessas cidades, quando você não conhece onde começa e nem termina uma outra cidade, é chamado de quê? De conurbação, como o exemplo que eu dei de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Quando a gente chega ali em Aparecida de Goiânia, eu não sei quando começa a capital Goiânia. Então, essa interação, ligação entre Aparecida de Goiânia e Goiânia, como exemplo, nós chamamos de conurbação. Então, a resposta é letra D de dado. Turma, esse mapa representa o eixo BOS-UOS. O que seria esse eixo BOS-UOS? É uma região muito urbanizada, que vai desde Boston, como vocês podem ver aí no mapa, bem na parte de cima do mapa, na região norte tem o Boston, passando pela região de Massachusetts até o subúrbio de Washington. Então, toda essa região aí forma uma megalópole. Porque o que seria megalópole? É o conjunto de regiões metropolitanas. Vocês podem ver Boston, Nova York, certo? Washington, né? As regiões com maior quantidade de pessoas. Essas cores
marrom mais intenso, significa que é a área onde concentra a maior quantidade de população. Então, nós temos aí a região de Boston, né? Nós temos a região de Massachusetts e Washington, a região metropolitana. Então, o conjunto de regiões metropolitanas forma uma megalópole. Então, a resposta dessa questão é a letra A, megalópole. Esse mapa representa uma megalópole, que é um conjunto de regiões metropolitanas. Como vocês podem ver, Boston, Washington e também o Massachusetts. Globais, né? Então, a cidade global é uma cidade onde há relação tanto econômica quanto social no mundo. Quer dizer que ela tem influência direta em assuntos mundiais, conhecida mundialmente, como por exemplo Londres, né? Nova York, o Tóquio, Chicago, Dubai. Então, são cidades que são densamente urbanizadas e que garantem, né, influência sobre outras cidades no mundo, como por exemplo, o Nova York, o Tóquio, Londres, Chicago, dentre outras. Então, sobre as cidades globais, a resposta correta é letra C. Aqui no Brasil, qual que é a cidade que nós podemos considerar como uma cidade global? Porque a cidade global, como nós falamos, é uma cidade que tem influência mundialmente, como, por exemplo, a cidade que tem sedes e filiais de empresas multinacionais, instituições financeiras no mundo inteiro, como a Bolsa de Valores, grandes aeroportos, né? São exemplos, né, de cidades globais. Então, aqui no Brasil, a cidade que pode ser considerada uma cidade global, porque apresenta essas características, né, como uma cidade que é conhecida mundialmente, tem filiais de multinacionais em outros países, tem instituição financeira como Bolsa de Valores, é São Paulo. Então, São Paulo é a cidade global do Brasil.